Fala, meu querido, chegamos com mais um exercício sobre calorimetria, um exercício que nos dá base para explicar um tema que muitas vezes cai em exercícios de vestibular, principalmente de Enem. Enem adora esses tipos de exercícios teóricos em que você precisa dominar o conteúdo, né, o contexto dessa explicação. Né? É a situação que a gente, quando coloca um líquido gelado em algum recipiente de vidro, por exemplo, você percebe que fica ali uma camada de água, né? Fica molhada ali o copo na parte de fora. Tem uma explicação física para isso, é o que a gente vai explicar aqui para você nesse vídeo, tá bom? Se você não está inscrito aqui, se inscreve lá no nosso canal para que a gente possa continuar aqui perpetuando esses vídeos. Bora lá então? Então ele está falando o seguinte, ó, quando se retira uma garrafa de vidro com água de uma geladeira, depois ela ter ficado lá por algum tempo, vê-se gotas de água se formando na superfície externas da garrafa. Quem nunca fez isso já viu, né? Ou de repente você pega lá um suco, um refrigerante, alguma coisa que coloca num copo, e aí você deixa um tempinho, né? Você começa a perceber que o copo fica suado, né? Fica suado pela parte externa do seu copo, da sua garrafa. E a explicação física para isso a gente vai descrever para você aqui. Antes de ir para as alternativas, o que acontece é o seguinte, vamos pensar que a gente tem um copo aqui, um recipiente, o que quer que seja, e nesse copo exista aqui dentro dele um líquido gelado, né? Então aqui a gente, vamos colocar aqui um recipiente aqui, e a gente colocou até a boca não, até um pouquinho antes dele, a gente coloca um líquido aqui dentro bem gelado. E aí o que é esperado que aconteça? Né? Vamos colocar aqui só para dizer que tem um líquido aqui dentro. Naturalmente, o que é esperado que se aconteça? Que o vidro, que é o recipiente onde está aqui, ele fique resfriado, ele esfrie, né? Vamos até colocar um pouquinho maior aqui para dar a entender essa ideia do copo mesmo, que tem essa camada aqui, que é o tamanho, a espessura do vidro que forma esse copo, né? Então, o que é esperado? Como o líquido que está aqui dentro está gelado, ele é esperado que o copo também fique gelado, né? Então, isso é bem natural e esperado que aconteça. Mas o que acontece? Aqui dentro, aliás, aqui fora, né? Existem partículas de ar e partículas de água também, vapor d'água, né? Que estão cercando o copo. Tem para tudo quanto é lado aqui, tem partículas de ar. Eu estou fazendo aqui, tem aqui em cima, tem aqui embaixo, tem tudo quanto é lado. Tem partículas de ar, partículas de água, é o chamado vapor d'água, né? Ele até ajuda a gente a não respirar o ar seco, né? O ar precisa de água para que a gente possa fazer com que quando a gente respira, nossas vias aéreas aí, elas sejam lubrificadas, né? Isso se dá por conta da quantidade, da umidade relativa do ar que tem aqui. Aí o que vai acontecer? Quando você coloca um líquido gelado aqui, vamos até marcar aqui, ó, que esse líquido está gelado, é esperado que o vidro também fique gelado, né? A temperatura dele. Só que essa temperatura aqui faz com que nessa região aqui bem próxima ao copo, né, que é onde ele está colocado aqui, também fique mais gelado. E aí, quando você pega essas partículas de água, elas verificam que elas grudam nesse vidro, tentando aqui fornecer energia para elas. Existe uma diferença de temperatura considerável aí entre a superfície externa aqui e o ar que está aqui. Então, essas partículas de água, elas vão tentar fazer com que haja o equilíbrio. E como que elas fazem isso? Elas vão fornecer calor para essa superfície, né? Então, elas fornecem calor para que tanto o ambiente fora quanto a superfície do copo aqui estejam equilibradas termicamente. Só que quando ela faz isso, né, quando ela fornece calor para essa superfície, ela acaba se condensando, né? Então, o que era vapor, ela vira água. E aí, essa água que estava aqui, esse vapor d'água que forneceu energia aqui para a superfície,
se torna água. E aí dá-se essa impressão de que aqui, impressão não, literalmente acontece isso, né? As partículas de ar, as partículas de água gasosa se tornam as partículas de água líquida, né? Então, por conta desse fornecimento de energia, o vapor d'água perde energia, perde calor e se torna água. Então é assim que a gente consegue explicar por que esse líquido, esse copo fica suado aqui quando é colocado com um recipiente, um líquido gelado aqui dentro dele. Bom, então isso acontece graças principalmente à condensação do vapor d'água dissolvido no ar ao encontrar uma superfície a uma temperatura mais baixa. Perfeito. É exatamente aquilo que nós acabamos de dizer aqui, né? A condensação é quando o ar vira líquido. Então, nesse caso, é do vapor d'água. E aí, devido a essa superfície bem gelada que tem aqui, e aí essa temperatura, de uma temperatura mais baixa, graças a essa temperatura mais baixa desse líquido que está aqui, e ele está gelado, e aí faz essa diferença de temperatura acontecer. Bom, vamos ver as outras para dizer o que está errado. A diferença de pressão, que é maior no interior da garrafa, que empurra a água para o seu exterior. Não, né? Esses copos, eles são vedados. Devem ser vedados, porque senão, imagina, se eles não fossem vedados, eu colocaria aqui qualquer líquido e aí essa água, por algum furo aqui, por alguma coisa que conseguisse atravessar esse recipiente, não seria muito bom, né? Esse copo, ele não teria a eficiência adequada. Então, diferença de pressão, que é maior no interior, que empurra a água para o seu exterior, isso não faz sentido. Lá dentro, a pressão é maior do que aqui fora, sem dúvida, mas não é essa diferença de pressão que empurra a água aqui para fora. A porosidade do vidro, que permite a passagem da água do interior da garrafa para a sua superfície externa. Não, né? Não existe isso, porque imagine se a gente colocasse aqui um líquido não gelado, né, um líquido à temperatura ambiente, você não percebe isso, né? Então, se houvesse a porosidade do vidro, qualquer que fosse a temperatura, a água aí atravessaria o copo. Então, isso também está fora. A diferença de densidade entre a água no interior da garrafa e a água dissolvida no ar, que é provocada pela diferença de temperaturas. Então, a ideia da diferença de densidade aí entre a água no interior e na água dissolvida no mar, isso não vai influenciar absolutamente nada, né? A densidade aqui do sistema não influencia em nada para a gente conseguir fazer com que essa água se grude na parte externa. Isso não tem muito sentido aqui. A condução de calor através do vidro facilitada por sua porosidade. De novo, o processo da porosidade. Não existe aqui a porosidade com que a água conseguisse atravessar. Isso não tem como fazer com que esse líquido fique suado, esse copo aqui fique suado, por conta da porosidade. Existe até a condução aqui de calor, porém não facilitada por sua porosidade. Então a gente fica realmente com a letra A, que é a condensação de vapor da água aqui no meio externo, e aí ele fornece energia para esse vidro, para essa superfície externa aqui que está mais fria. Lembre-se que tudo na natureza a gente quer o equilíbrio, então se existe em um sistema aqui algo desequilibrado, e existe, aqui está gelado e aqui está quente, né? Se a gente pode considerar quente e gelado, o que está quente vai tentar fornecer calor para o que está gelado para que entre em equilíbrio. Só que quando você fornece essa quantidade de calor, você perde energia. E aí essa perca de energia faz com que o gás se torne líquido, e é por isso que formam o copo parece ficar suado aqui perto dessa região. Tá? Então é isso que a gente chega na solução dessa questão aí. Tema importante porque isso muitas vezes é cobrado em provas de Enem, provas que têm um contexto mais literal da coisa. Então, se você te ajudou, se você compreendeu o conceito, dá um like nesse vídeo aqui, se inscreva no nosso canal para que a gente possa continuar por aqui.